Amém. Que noite maravilhosa. Dá para a gente entender quando Jesus estava com os discípulos e eles estava tão gostoso a nuvem de glória, né? E da presença do Senhor, que eles falaram: Senhor, vamos sair daqui não, fazer uma tenda, vamos ficar aqui. Realmente, desde que começamos esse congresso pela manhã, desde que a pastora deu abertura, nós temos vivido um clima e um tempo de cura para as nossas vidas. Amém? Fale para essa mulher linda, cheirosa, que agora eu não sei esse horário, né, gente? Qual é a situação? Mas é o perfume de Cristo, né? Diga a ela: Deus quer sarar toda e qualquer ferida do teu coração. Permita, só você pode fazer isso. Amém? Pela manhã, nós demos uma introdução e eu gostaria muito da atenção de vocês, para que a gente consiga prosseguir naquilo que nós havíamos começado. Pela manhã nós falamos da primeira, vamos dizer assim, primeiro transtorno de humor. Ouvindo a Dara falar, eu falei: querida, o Espírito realmente se comunica, porque hoje eu vou falar sobre transtorno de humor, o que nos leva a cavar poços e nós nos enterrarmos vivos dentro deles. Como o nosso humor, ele é responsável por decisões, impulsos, que esses impulsos, eles nos levam, se impulsionados pela ira, pela raiva, pela tristeza, pela mágoa. Se nós permitirmos que essas emoções que são nossas, elas acabem de uma certa forma indo para o lado negativo, ao invés de nós dominarmos aquilo, porque temos o Espírito Santo. Levante a mão e diga: o Espírito Santo me dá domínio próprio. Domínio próprio é para a psicologia e inteligência emocional. Você sabia disso? Se fala muito de inteligência emocional, de gerenciar as nossas emoções, de saber parar e calar. Fala de termos uma inteligência para tomar resoluções, não quando estamos aborrecidos ou com raiva. Nós aprendemos, a psicologia ensina as técnicas de como nós aprendermos a gerir as nossas emoções, gerenciá-las com sabedoria, com inteligência. Mas, amadas, nós temos o Espírito Santo e é Ele que produz essa gerência emocional na nossa vida. Quando nós não nos dominamos, quando nós não temos controle de determinadas emoções, entre elas é o maior índice de ataque que nós temos hoje dentro da psicologia, se tratando de mulher, estão nas áreas das síndromes e dos transtornos. E o transtorno de humor, ele é responsável pelos ataques de ira e de raiva. Hoje nós temos, dentro de pesquisas feitas em departamentos, instituições, universidades, que a maioria das mulheres já tiveram ou tem a probabilidade de ter ataques de ira, ataques de transtornos de humor, não conseguir gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções, quando são desafiadas. Hoje nós estamos com uma geração de mulheres querendo ser macho. Essa é a verdade. Homens acomodados e mulheres avançando em várias áreas, mas sem realmente estarem preparadas para essas áreas que estão se avançando.
na área profissional, na área familiar, muitas mulheres assumindo o papel de pai e mãe ao mesmo tempo, tendo que ser muitas vezes enérgica, dura. Aqui no nosso meio, se nós não tivemos, mas temos a possibilidade de ter 70% das mulheres que já tiveram ataque de ira, raiva, transtornos de ansiedade, crises de ansiedade. Dentro das nossas crises de ansiedade, de nos preocuparmos antecipadamente por algo que ainda não aconteceu e pode não vir a acontecer, aquela preocupação com o dia do amanhã que ainda não chegou, que basta cada dia o seu mal, tem sido a causa de muitas enfermidades, doenças psicossomáticas. Entre elas, depressão, as síndromes, pânico, que tem crescido assustadoramente, os transtornos de humor que causam quase que totalmente a maioria das doenças emocionais. E nós estamos nos acostumando com isso, vivendo com isso, tomando medicamentos para isso, indo ao psiquiatra por causa disso, nos consultórios e nas terapias por causa dessas enfermidades. E é interessante que todos os problemas de Sara, Abraão e Agar foram por brigas familiares, por decisões precipitadas, foram por ataques de ira e de raiva, foram por decisões fora da vontade e do propósito de Deus, foram por valorizar as circunstâncias e esquecer das promessas. E nós estamos vivendo um tempo onde se valoriza as circunstâncias que estamos vivendo e nos esquecemos das promessas que nos foram feitas. Quantas de nós aqui já recebemos uma palavra, promessa do Senhor, revelação, alguém que já nos trouxe algo? A palavra de Deus, ela é em primeiro lugar em tudo que o Senhor diz, e as circunstâncias nos fizeram duvidar das promessas do Senhor. As circunstâncias mudaram o rumo da nossa vida. As circunstâncias acabaram pesando mais que as promessas do Senhor. A primeira vez que Agar decidiu sair grávida da casa de Abraão, como eu comecei a falar, dei uma introdução hoje pela manhã, ela não suportou a humilhação. Primeiro ela quis humilhar Sara, e aí já começou os desentendimentos, coisa de mulher. Porque Sara já havia olhado mais para a circunstância do que para a promessa. 10 anos de uma promessa que não se cumpria. E ela olhava a sua circunstância envelhecendo a cada dia. Olhava e vendo o marido idoso. Olhava e não via nenhuma perspectiva de que aquela promessa se cumpriria na sua vida. Então ela passou a olhar para a circunstância e deixou de ouvir, crer e viver até que a promessa se cumprisse. Então ela resolve tentar modificar essa situação. Assim como nós, às vezes queremos, por causa das circunstâncias, demora,
A palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já estou 10 anos servindo ao Senhor e o meu marido não quer nada com Deus. Isso é apenas uma circunstância. Mas nós valorizamos a circunstância. Nós vimos que por isso Agar saiu desesperada, grávida. E nós vimos que Deus teve que descer do céu para consertar uma burrada de uma mulher. Mandou um anjo da face do Senhor, que é o anjo que representa Deus. Não é Miguel, não é Gabriel, não é arcanjo, não é querubim, não é serafim, não são anjos mensageiros. É o anjo da face do Senhor. O Senhor viu algo tão grave acontecendo, que por causa da circunstância, Sara tomou uma decisão que acabou gerando um outro povo, e que nós vemos briga até hoje entre as duas linhagens, os filhos de Agar e Ismael, que são a geração, e os israelitas, que são os árabes e os judeus. Nós não prestamos atenção muitas vezes que a circunstância, o tempo de espera, o tempo que tarda, é o tempo das coisas se consolidarem na nossa vida e do Senhor trabalhar em nós características femininas nossas, de impulsividade. Somos impulsivas, somos precipitadas, somos muitas vezes ansiosas demais. Nós não sabemos esperar, nós não temos paciência. Nós muitas vezes queremos as coisas para agora, para já. Se não for do nosso jeito, se não for na nossa hora, parece que não nos serve mais. E Sara era essa mulher impulsiva que ria do anjo, duvidando das promessas do Senhor. Daquela que olhava para a sua pequenez, olhava para quem ela era, olhava para o seu ventre seco e não cria nas promessas do Senhor. Quando Deus desceu do céu como anjo, o anjo da face do Senhor veio representando na verdade Deus, e o Senhor faz essa pergunta: de onde vens, Agar? Para onde você vai? O Senhor estava dizendo: me conte a sua história. Me diga os motivos pelo qual vocês brigaram entre vocês. Esse desentendimento de mulheres, ao ponto de você arriscar a sua vida e arriscar essa criança que está no teu ventre. Por que de tanta rivalidade entre vocês? Na verdade, Deus sabia a história da escrava Agar. Sabia que ela era uma mulher que não tinha dignidade, não tinha identidade. Ser escrava era ter dono, então ela não tinha vontade. E o único momento que a sua vida, ela se sentiu valorizada, importante, foi o momento que ela carregava no ventre o filho do patrão. E Deus consegue perceber essas coisas femininas em nós, amadas. Olha o trato de Deus com aquela mulher. Filha, que loucura que você está fazendo, que você está trazendo nessa bagagem, quando você saiu da casa de Abraão e de Sara. Ódio, rancor, mágoa, ressentimento,
briga, desentendimento. Me diz para onde você pretende ir, de onde você vem com uma bagagem negativa emocionalmente, uma bagagem cheia de mágoa, de ira, de raiva, de decisões precipitadas, porque você vai morrer com essa criança aqui no deserto. Seria o fim daquela criança naquele ventre. Para onde você pretende ir com essas atitudes? Com essas decisões que você tomou, que agora põe em risco não somente você, mas o fruto do teu ventre. O Senhor ampara Agar, lhe mostrando que o passado e o futuro precisava ser alinhado para que o Senhor pudesse escrever uma nova história de vida. Toca nessa mulher, nessa preciosa que está ao seu lado e diga: o teu passado e o teu futuro precisa se alinhar ao propósito de Deus, à promessa de Deus, para você escrever uma nova história da sua vida em Deus. Então vamos olhar para o passado. O que você traz na tua bagagem que interfere no teu presente hoje e não permite Deus cumprir as promessas que Ele tem feito a mim e a você? Quando o anjo diz a Agar: volta e humilha-te, ela tinha exatamente saído da casa de Sara por causa da humilhação, por causa do desprezo, por causa da patroa, da dona, daquela que mandava nela, que era dona dela, humilhar e pisar nela. Era um passado, era algo que ela trazia nela e que precisava ser tratado por Deus, para que o Senhor, através do anjo, proferisse as palavras de futuro, quando ele diz a ela: você terá essa criança e colocará o nome de Ismael. Eu farei dele uma grande nação. Eu abençoo o fruto do teu ventre. Eu mudo a tua história. Para Abraão e para Sara, você não tem importância, você só é uma barriga de aluguel. É uma decisão de uma mulher precipitada. É a decisão de uma mulher pelo impulso. É a decisão de uma mulher ciumenta. É a decisão de uma mulher que não sabe confiar nas minhas promessas. É uma decisão de uma mulher que está olhando as circunstâncias. Mas não é por causa disso que eu irei impedir a tua história e abençoar o teu futuro. O que você carrega de outras pessoas e que você precisa tirar e liberar? Eu não consigo esquecer da minha infância. Eu fui maltratada, eu passei por muita humilhação. Pastor, eu não sei, eu estou num tempo de tanta tristeza, de depressão, eu tenho medo de tudo. Eu ando muito ansiosa, eu ando muito triste. Há uma origem. Há um porquê, que é isso que a psicologia faz. Ela vai estudando através da fala de técnicas até chegar na raiz dos problemas emocionais das pessoas. E aí, quando chega lá, se começa um processo de cura, de liberação de perdão, de reconstrução de vida, de reformulação de pensamentos, de mudança de comportamento.
olha que o anjo do Senhor, ele sabia o que fazer para consertar e ajeitar as duas gerações que viriam dali, uma do erro, de uma decisão desinteligente de Sara, mas não desamparando a vítima de toda aquela história. Talvez você seja vítima, você não seja a protagonista, mas seja vítima da vida, vítima das coisas que lhe aconteceram, ou talvez você seja a pessoa que acabou gerando isso tudo na sua própria vida. Nunca reclame das coisas que você permite. Muitas coisas que você reclama é porque você tem permitido. E a palavra do Senhor diz que o anjo quis então alinhar. Você vai ter que fazer o caminho de volta, Agar. Você vai ter que lá no lugar da tua humilhação, que a patroa te pisou, te humilhou, agora não é mais ela que vai te pisar e te humilhar. Você vai se humilhar e pedir para voltar, para ficar e aguentar tudo que você tem que aguentar ali, porque eu tenho promessa na tua vida. Circunstância não é maior que as promessas. Quando o apóstolo Paulo ia para Roma e houve um naufrágio, sabe quando você percebe um tempo de muita perseguição, um tempo de prisão, um tempo de dificuldades, um tempo em que ele já estava próximo de ser morto, mas a circunstância foi o naufrágio. Mas o naufrágio trouxe a salvação de 276 pessoas por causa do naufrágio. Naufrágio, a circunstância. As pessoas salvas, as promessas de Deus de ganhar os gentios para Cristo. As circunstâncias nos cegam. Quantas aqui já receberam promessa de Deus de ter uma grande igreja? Sua família toda ser salva. Mas qual é a circunstância que você está vivendo? Às vezes totalmente inverso. Senhor, faz um anjo voltar no lugar da humilhação e se humilhar, pedir perdão, corrigir as intrigas, as brigas, as palavras malditas uma sobre a outra, as crises de ira, de raiva, os temperamentos aflorados de duas mulheres se degladiando entre elas, porque Deus tinha uma promessa na vida de Agar. Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer a leitura da palavra. Eu estou dando um jeitinho para a gente não ter que voltar tudo lá no começo. Vamos abrir a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 21, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, que dá mais ou menos 800 metros na nossa medida. Porque dizia: eu não quero ver morrer o meu menino. E assentando-se em frente,
levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde ele estava. Ergue-te, levanta o menino, pega ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhes Deus os olhos, e ela viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Levante a mão e diga: palavra de ordem do céu. Não temas, ergue-te, abra-se os teus olhos. Levante a mão e diga: eu não vou temer, eu vou me erguer, e os meus olhos serão abertos para as promessas que o Senhor tem sobre a minha casa, sobre a minha vida. Levante a mão e diga: o que eu estou vivendo é apenas circunstâncias. A promessa é maior que a circunstância. A enfermidade é menor que a promessa de cura. Os problemas na sua família são pequenos diante do Deus grande que você tem. Toca nessa preciosa que está ao seu lado e diga: o que está acontecendo contigo? Qual é o teu problema, mulher? Ou deves assentar glorificando o nome do Senhor? Aplauda bem forte o Senhor. Nós sabemos que o anjo pegou, aconselhou Agar a fazer o caminho de volta, voltar atrás, mudar de ideia, rever a opinião que ela tinha tomado, invalidar uma decisão que ela já havia decidido de sair fora daquele casal maluco, daquela situação que ela se envolveu, e ela agora tinha que voltar atrás. Não prosseguir em realizar tudo aquilo que ela já havia decidido fazer. Agora ela volta, faz tudo que o anjo lhe ordena para que ela fizesse. Mas aí vem um outro problema. Já tinha se passado 15 anos. Olha isso, amadas. 15 anos, olha quando a gente carrega coisas velhas. E às vezes passamos para os nossos filhos. 15 anos havia se passado da gestação, do momento que ela voltou e ganhou um neném na casa de Abraão e de Sara. 15 anos, o filho Ismael já estava adolescente, brincando com Isaac, que Isaac tinha pouco mais de 2 aninhos, porque a promessa se cumpriu. E no meio daquela brincadeira, se gerou uma contenda entre Sara e Ismael. Porque ele, adolescente, cheio das brincadeiras, começou a humilhar e fazer Isaac de bobo. A proferir palavras, porque era o momento do desmame daquela criança. Era o momento em que ela deveria ser desmamada e passaria a não ter mais os mesmos privilégios que tinha de mamar no peitinho da mamãe. E Ismael começou a fazer graça. Olha, tá desmamando o bebezão. E foi fazendo chacota, foi fazendo piada. E passou a zombar.
Eu sou o filho mais velho. Você vai servir, vai me servir. E isso causou um grande desentendimento entre elas, mais uma vez. E então, Sara foi reclamar para Abraão, e Abraão então decide mandar. Agora não era mais Agar, que estava precipitada correndo com o bebê na barriga. Agora era uma mãe com um filho adolescente, expulsa de casa por Abraão. Abraão deu um pão e um odre de água. O que vocês acham dessa atitude de Abraão? Disse: sai da minha casa. Leva esse menino. Agora ele já tinha o filho da promessa, né? Antes ele ainda tentava proteger, porque Sara ainda não tinha ganhado a promessa de Deus. Isaac ainda não tinha chegado. Então ele tolerava, porque sentia seu filho. E então, devido à reclamação de Sara, levantou-se Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pôs sobre as costas de Agar e despediu ela e expulsou ela da casa dele. Na verdade, ele abandonou. E nós sabemos que o abandono tem 3 tipos. Abandono material, quando o responsável deixa de prover sem justa causa como é que a gente fala? Subsistência do filho menor de 18 anos. Tem um abandono intelectual, que é quando o responsável deixa de garantir a educação primária ao seu filho sem justa causa. Abraão cometeu todos esses abandonos. E o abandono afetivo, quando se caracteriza por indiferença afetiva de um genitor em relação aos seus filhos. E Abraão resolve abandonar o filho e Agar. E ela sai com um pão, um odre de água, e vai para o deserto tentando voltar, porque a gente vê quando o anjo encontra ela a segunda vez, todas 2 vezes em poços, que nós vamos falar sobre isso, ela estava na direção de quem estava voltando para o Egito. Ela estava tentando voltar para a terra dela. Eles andaram muitas léguas com aquele pão, com aquela água, até o momento que se acabou e a sede foi tomando conta, e nós conhecemos a história. Ela resolve então deixar o seu filho 800 metros de distância, vendo ele morrer desidratado, com fome, com sede, definhando momento, segundo, horas, e ela disse: eu não vou suportar isso. Eu não vou suportar ver meu filho morrer. Eu vou deixar ele debaixo dessa árvore e vou me afastar o máximo que eu puder. E se afastou 800 metros. E se jogou debaixo de uma árvore e em pranto, em choro, em lágrima, ela gritou e chorou diante do Senhor. E esse choro, essa lágrima, ela subiu até o altar de Deus. E o anjo do Senhor, diz a palavra que não falou, não veio falar com Agar de uma forma calma como ele havia falado na outra vez que ele havia aparecido, quando ela ainda estava grávida. Ele não fez perguntas a ela, de onde vem, para onde você vai, volta, te reconcilia. A palavra de Deus diz que ele bradou, ele deu um grito com ela. Amadas, qual é a situação
muitas vezes que nós nos encontramos nas nossas emoções, na nossa vida, em relação ao nosso futuro, em relação aos nossos filhos. A palavra de Deus diz que ele bradou do céu, ele deu um grito tão grande que ela assustou. Vocês sabiam que tem mulheres que se recompõem no grito de Deus? Tem mulheres que o Senhor já falou, já revelou, o marido já conversou, ela já fez promessa para o esposo de mudança, o temperamento atrapalha muito a relação, o comportamento, as dificuldades em respeitar a figura do homem. Eu quero falar para você nesta noite, que a mulher que não respeita o marido como seu marido e o homem da casa, ela não respeita Deus. Uma relação de desrespeito. Sara mandava em Abraão, quem está entendendo o que eu estou falando? Um tumulto, um triângulo amoroso maluco. E agora essa mulher desesperada com o filho morrendo pelo deserto. E o anjo do Senhor bradou sobre ela. Deu um grito com ela. O anjo do Senhor falou forte. Falou alto. Desde o céu, o grito veio até o anjo chegar aonde Agar estava. Eu quero dizer a você que há batalhas que nesta noite você vai vencer por um brado do Senhor sobre a tua casa. Há um anjo do Senhor neste lugar, igreja. Há respostas de Deus para você, querida. Há restituição da tua vida, a restituição da tua família. Há um milagre de Deus para o teu casamento. Há um milagre de Deus para aquele filho que você acha que já perdeu para o diabo, já perdeu para as drogas, que você não tem mais esperança. Há um milagre de Deus para o seu casamento falido, para o seu casamento onde você não vê mais como consertar. O anjo de Deus vai bradar neste lugar, e no brado de vitória você vai se levantar. Sacode essa mulher que está ao seu lado e diga: ouça o brado do Senhor. Há um brado de vitória neste lugar. Há um brado de mudança neste lugar. Há um brado de conserto da nossa vida, das nossas emoções como mulher diante do Senhor. Há um brado de conserto sobre a nossa vida. Há um brado de cura. Há um brado de libertação. Há um brado de milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa. Receba. Receba. A palavra do Senhor diz que Ele deu um brado. E o primeiro brado, uma ordem: não temas. Meu Deus, será que eu vou vencer? Será que eu vou casar? Será que eu vou viver com esse homem? Será que eu vou conseguir criar meus filhos? Cheio de temores, de dúvidas, de incerteza. E aí o anjo diz: o que é que está acontecendo mesmo? Eu não fiz a promessa? Eu já não apareci para ti, Agar? Eu já não dei prova que eu sou o teu Deus? Eu já não mudei a tua sorte? Eu já não te reconstituí? Tirei de um tempo de escravidão, em que você não tinha dignidade, que você não era ninguém, e te fiz mãe de uma grande nação? Por que desse choro desesperado? Por que celebrar a morte antes que ela chegue?
Por que abandonar o filho tão distante e vir chorar para cá como uma mulher que nunca conheceu o Deus de Israel? Porque ela havia dito que ela tinha tido uma experiência. Olha, o Senhor me vê. Agora eu sei que o Deus de Israel é poderoso, maravilhoso, porque Ele me viu, Ele me enxergou. Agora ela já não está mais ligando para nada disso. Sabe quando a mulher entra na depressão? Que você vai, fala de Deus, você faz oração, ela só está crendo no medicamento do psiquiatra e do médico. Não reage. Irmã, levanta a cabeça, minha irmã. Você vai sair disso. Maior é aquele que te sara. O Senhor já levou na cruz do Calvário todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas chagas nós somos saradas. Você vai sair dessa situação. Mas já está ali, entregue para morrer. Já entregou os pontos. Já não crê mais no Deus que pode mudar e restaurar a sua família, a sua casa. Porque na sua bagagem ainda está cheia de ira, de desesperança, de contenda, de picuinhas, de raiva, de mágoas e de falta de fé. O Senhor teve que gritar com aquela mulher. Dar uma sacudida nela. Chamar ela para a promessa. Chamar ela de volta. Fazer ela tirar os olhos da circunstância e olhar para a promessa. Quantas vezes, amadas, eu preguei cura, doente em cima do púlpito. E as pessoas sendo curadas e eu enferma. Eu não tive filhos do meu ventre, eu tenho uma filha do coração. Alguns conhecem a minha história. E quantas vezes as mulheres vinham à frente: pastor, eu quero engravidar. E eu orava de todo o meu coração, orando por elas e pedindo a Deus por mim. E elas engravidavam, eu consagrava os filhos no colo. E eu não fui mãe, com o filho vendo do meu ventre. Sabe quando você vê promessas, mas por que Deus não me deu? Não sei. Uma coisa eu sei, que eu amo a minha filha assim como uma mãe ama um filho vindo do ventre. Eu sei que Deus me deu ela porque a mãe dela não amou ela. E eu tinha muito amor para dar. Sabe quando tudo acontece ao contrário? O Senhor nos diz que a nossa igreja vai crescer, nós vamos ter. Aí acontece exatamente ao contrário. As pessoas saem da igreja, Satanás levanta um daqui, outro dali. E aí você prega, você fala, você testifica, muitas vezes pregando aquilo que você não está recebendo e nem vivendo. Só um grito de Deus para acordar uma mulher quando ela se perde nas suas perguntas, quando ela se perde nas suas emoções, quando ela se perde nas suas iras, nas suas raivas, quando ela perde o direcionamento de Deus, porque está tão magoada, está tão fechada, está tão descrente, está tão machucada, que parece que aquilo que o Senhor prometeu é mais importante que o Senhor da promessa. Queridas, a palavra do Senhor nos diz: Agar tinha deixado Ismael porque ela não suportava ver e nem suportava a dor e de gemer no deserto, se sentindo abandonada por Sara e por Abraão.
olhar para o filho era olhar o fracasso de uma promessa que Deus havia lhe feito. Então eu não quero nem ver, porque o que o Senhor me prometeu não vai se cumprir. Meu filho vai morrer aqui. Ali ela estava deixando a promessa de Deus na figura do filho. O Senhor prometeu, fica aí, morre. Eu não vou ser mãe de coisa nenhuma. Não vai vir geração nenhuma. Eu fui uma trouxa, uma boba. Por isso o anjo gritou, bradou. Que medo é esse? Medo de morrer, medo de nada se cumprir na tua vida. Não temas. Ergue-te. Tipo assim, se recomponha. Enxuga essas lágrimas. Levanta a cabeça. Sabe, Deus nos deu mulheres. Ouça o que eu vou falar. Agar não se levantou na força e no poder miraculoso do Espírito Santo sobre ela. Porque a ordem não era do Espírito erguer Agar. A ordem não era do anjo segurar na sua mão e lhe colocar de pé. A ordem não era de alguém vir fazer uma oração para que as coisas começassem a dar certo na sua vida. A ordem era: você vai se colocar de pé. Você sozinha, você mesma vai se levantar. Há um poder dentro de nós, queridas. Há uma unção, há uma vida que o Espírito traz sobre todas as mulheres. O poder de se reerguer, de se reinventar, de se levantar. Quando todos pensam que acabou, o poder de Deus vem e trabalha sobre nós, sobre as nossas crenças, sobre aquilo que nós pensamos de nós, aquilo que nós somos capazes de fazer. E na força dela, ela se levantou, ela se reergueu, ela voltou a ter esperança, ela voltou a ter confiança nela. Amado, olhe para mim, se erga, se levante, querida. Você está esperando quem levantar você? Você já tem a promessa e já tem o brado de vitória. Agora, se levante pelo grito de Deus. Erga-se. O anjo bradou: o que está acontecendo, Agar? Não temas, mulher. Te levanta, te ergue, te põe de pé. Bora, pode levantar, te ergue. Eu ouvi, não foi o teu grito não. Eu ouvi, não foi o teu choro não. Eu ouvi o choro do menino, da promessa. Oh, aleluia! O Senhor sabe, o Senhor vê e o Senhor ouve. Tem coisas que talvez por você, que você já perdeu a esperança. Talvez você esteja tão enferma, com tantas coisas na sua alma, no seu espírito, na sua mente. O Senhor não está só olhando para você, querida. Ele está olhando a tua geração, os teus filhos, os teus netos, aqueles que virão depois de você, a tua casa. E por eles você precisa ser uma mulher forte. Por eles você precisa ser uma mulher guerreira. Por eles você precisa se levantar, se erguer, confiar nas promessas do Senhor. Eu ouvi o choro do menino. A promessa de Deus está viva. E por causa do choro dele eu vim. Aí quando ela ficou de pé, se recompôs. Ah, Senhor, ah, meu Deus. Derrotada, fracassada, desesperançosa. Filho, 800 metros para morrer para lá, de tanta dor,
de tanta solidão, de tanta humilhação, do abandono, das dores emocionais que aquela mulher tinha. O Senhor diz agora: abram-se os teus olhos. Fique de pé, querida, no seu lugar. Coloque a mão sobre os teus olhos e diga: abram-se os meus olhos, para que eu veja a promessa de Deus se cumprindo sobre a minha vida. As circunstâncias que eu estou vivendo não são maiores que as promessas do Senhor. Eu preciso ser tratada, eu preciso ser curada, eu preciso recompor as minhas emoções, para que eu possa ver o que o Senhor tem para mim, para a minha geração, para a geração que eu vou gerar de filhos espirituais. Amada, ela se ergue, enxuga as lágrimas, e o Senhor diz: agora os teus olhos eu vou abrir. Você está disposta a passar por esse processo de tratamento de Deus? Ah, pastora, tem muita coisa no meu passado, eu não consigo esquecer. Você precisa deixar Jesus curar o teu passado, agora, no presente, para mudar a tua história no futuro. Você precisa deixar as mágoas, os ressentimentos, as humilhações, as desesperanças muitas vezes que temos, a falta de confiança em nós mesmas. Eu estou gordinha acima do meu peso. O botão que era para esse daqui, amadas, está nesse, porque se eu colocar me tora bem aqui. E aí eu me arrumando para vir para cá, a saia que fazia tempo que eu não vestia está torando aqui. Eu estou andando assim, vocês perceberam? De tão apertadinha que está, e eu estou agoniada com essa roupa. Olha isso. Aí fui para frente do espelho, olhei. O vestido, se eu viesse, ia fazer um pizza aqui e aqui, porque ele é bege, o sovaco ia fazer 2 pizzas. Aí eu olhei, eu digo: não, eu vou de terninho, que se suar, não vai perceber. Aí quando eu virei, eu comecei a me achar toda desalinhada para estar aqui, eu olhei e disse: Nilce, abra os olhos, amiguinha. Não deixa isso te travar, mudar teu humor. É coisa tão... gente, é tão... Muda o botão, põe pra cá. Aí eu peguei, abotoei. Tô aqui. Para de complicar as coisas, amadas. Nós somos tão complicadas. Será que o anjo de Deus vai precisar gritar com você? Você vai mudar no grito de Deus. Acorda, mulher! Acaba com isso! Levanta a cabeça! Olha para a promessa, a circunstância é só circunstância. Penina se achava o máximo, eu tenho filho, Ana não tem. Olha aí, eu sou parideira e você não tem filho. Era só uma circunstância. Era só uma circunstância. Depois virou. Quando ela ganhou o menino, o marido já era apaixonado por ela mesmo. Aí era a Penina que se sentia abatida, porque as circunstâncias mudam, a promessa permanece. Quando os olhos de Agar foi aberto, por causa das lágrimas, por causa da desesperança, por causa das feridas que ela trazia na alma, de uma patroa ruim,
e de um pai que abandonou o filho à própria sorte apenas com um pão e um odre de água. Quando o anjo ordenou que os olhos fossem abertos, ela viu o poço que estava tão perto dela, mas ela não conseguia enxergar. Abra os seus olhos, mulher. Há um poço de Deus de água viva, água limpa, água que sara, água que traz libertação, água que muda a história de vida, água que traz nova vida sobre nós, mulheres. Abram-se os olhos espirituais para que todas nós possamos ver a fonte de cura, de libertação que o Senhor tem para a tua vida nesta noite. Talvez você esteja aqui e diga: eu não vejo saída. Meu casamento acabou, não tem mais amor. Meus filhos estão cada vez mais afundados nas drogas. As promessas de Deus estão tardando demais, não tenho mais paciência para esperar. O anjo do Senhor brada neste lugar, nesta noite. Não temas, ergue-te, mulher, e abram-se os teus olhos para ver as maravilhas que eu vou fazer. Como eu tenho água para te dar, para matar a sede da tua alma, curar as tuas emoções, libertar os lugares que estás cativa. Às vezes o nosso cativeiro está na mente, os pensamentos negativos. Não conseguimos enxergar o que Deus escreveu a nosso respeito. E deixamos de confiar nas promessas do Senhor. Nós vamos orar por cura nesta noite. Nós vamos orar por libertação. Nós vamos orar por prisões mentais de pensamentos. Pensamentos obsessivos, pensamentos de derrota, pensamento de fracasso. Nós vamos orar pelas pessoas que têm transtorno de humor, bipolaridade. Na mesma hora a mulher está feliz, alegre, contente da vida. Outra hora vira um furacão. Eu estou fazendo tratamento. Glória a Deus, eu creio que o medicamento também é uma forma de cura. Mas há um anjo de Deus bradando neste lugar. Abra os teus olhos e veja que eu tenho cura para você. Pastor, eu ando tão triste, depressiva. Minha filha está com depressão. Minha nora está com depressão. Até o pastor da minha igreja está com depressão. Abra os teus olhos e veja a cura da depressão nesta noite, neste lugar. É promessa de Deus. Isso que você está passando é só uma circunstância. É só uma circunstância. Daniel na cova dos leões. Foi só uma circunstância. Foi só para o anjo vir fechar a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha ardente. Eles foram lançados lá, uma circunstância para mudar a história da adoração. Porque a partir daquele momento só o Deus de Israel deveria ser adorado. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para a promessa. Eu quero orar com todas vocês.